O profissional é o urologista, né? Sim. E eu queria saber de vocês a história de vocês, por que que vocês escolheram essa especialidade, né? E o que que engloba, né, o trabalho de urologista? Bom, o urologista, primeiro, acho que é um ponto crítico, O né? pessoal confunde muito Urologista. proctologista, urologista. Isso, primeiro que o urologista não é médico só de homem. Primeiro, esse é um ponto importante. Às vezes você está Isso. no consultório e tem mulheres aguardando para passar em consulta, aí o paciente ele entra lá e fala assim: essas mulheres que estão aí aguardando, elas estão aguardando para passar em consulta também. Mas você fala assim, mas o urologista? Porque o urologista, na verdade, ele cuida do trato urinário. Então, tanto homem como mulher tem rim, tanto homem como mulher tem bexiga. Tá bom. Homem tem próstata, mulher não tem próstata. Mas uretra, bexiga, rim, trato urinário como um todo, vai até um pouquinho além, as adrenais, né, que são glândulas que estão próximas do rim, Aliás, são, enquanto são vocês explicam, relacionadas. o Paquito podia mostrar uma imagem que mostra, né, pra gente depois também falar de todas essas partes que você tá falando, Perfeito. pra entender, porque É, eu tive que ver isso pra entender também por que que a próstata tá crescendo, diminui a isso. uretra e tudo mais. E isso daí, então, primeiro que o urologista ele trata tanto homens como mulheres. Certo. Esse é o primeiro ponto. Então, o trato urinário e o trato genital, o aparelho genital masculino, é o urologista que cuida. O que motivou a fazer urologia bom, eu sempre gostei da área cirúrgica. Desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu ia fazer alguma área cirúrgica. E aí você vai passando ao longo da graduação, você passa por várias especialidades e você vai vendo uma determinada cirurgia, você acha que aquela cirurgia atrai mais ou menos aquele tipo de diagnóstico, aquele tipo de abordagem. E logo no começo, depois eu prestei cirurgia, fiz cirurgia geral, como é obrigatório, né? Para fazer urologia você tem que fazer cirurgia geral primeiro. Então eu fiz cirurgia geral. Enquanto eu estava no processo ali de formação da residência de cirurgia geral, que eu aí sim pude acompanhar melhor os procedimentos cirúrgicos, eu vi que urologia era uma área muito completa, porque você mexe no trato urinário, você atua no trato urinário, que é só o urologista que mexe. Você lida também com a parte gastrointestinal, porque tem muitas cirurgias que você tem que se utilizar de segmentos de intestino para reconstruir órgãos, por exemplo, reconstruir a bexiga, ou fazer uma reconstrução do ureter, que é um conduto que leva a urina para a bexiga. Você acaba lidando com uma parte funcional, que é essa parte de incontinência urinária, e aí você mexe, atua tanto em homens como em mulheres. Você tem cirurgias endoscópicas. Na época que eu comecei a fazer a residência, a endoscopia era quase limitada à gastroenterologia, um pouquinho de pneumo. E a urologia já tinha um campo de ação, um tempo de atuação endoscópica, em procedimentos endoscópicos muito longo. Trata de câncer, trata de problemas não oncológicos, não câncer. Então, isso daí é que acabou motivando a fazer urologia, né? Além do que tem uma possibilidade grande na parte de diagnósticos, de procedimentos, tem consultório, não fica só restrito à atuação cirúrgica. Então, por ter essa área mais, por ser uma área mais completa, na minha leitura, foi o que acabou me motivando a fazer urologia. E Eu você, tenho uma resposta muito parecida com essa. Eu também me encantei com essa diversidade da urologia que as pessoas não fazem a menor ideia, né? Como leigas, essa questão do até hoje não se sabe, a maioria das pessoas não sabe que urologista trata de mulher, de criança também. Você pode ser um urologista infantil, pediatra. Você pode Sim. tratar só de criança, se você quiser. Você pode tratar só de criança, sexo feminino, se você quiser. São subespecialidades, né? Então, na verdade, exatamente a mesma razão, eu achei muito interessante, muito abrangente. Tinha a área cirúrgica que eu gostava muito na época também. Tinha a área clínica, eu acho que tinha uma área muito interessante de uma diversidade de doenças diferentes, que levava você a raciocinar mais clinicamente. Então, foi essa razão, quando eu passei no internato, na Universidade de Brasília, que eu sou de lá, eu fiz faculdade na Federal de Brasília, foi a área do internato que eu mais gostei. Foi por isso que eu resolvi fazer cirurgia geral e depois urologia da mesma maneira como o Dr. Truz aí explicou. entendi. E vocês que têm essa experiência há tanto tempo, né, na área, vocês acham que o preconceito, os mitos, o que mais que vocês escutam, o que mais que vocês ouvem assim para falar pra gente, até para o pessoal tirar essas ideias da cabeça, né? Acho que mudou bastante, né? Como eu disse, né? Eu acabei me formando em 1990. E de lá para cá, e depois comecei, obviamente, a residência, a urologia, no começo
desse período de atuação mais profissional mesmo, havia ainda era muito difícil de você receber um paciente, um homem que chegasse e falasse, eu vim fazer uma avaliação de próstata. Ele normalmente vinha com sintoma. Ele já vinha, ele chegava já quando estava com dificuldade para urinar, no caso, né, do aumento da próstata, ou eventualmente já chegava até com as complicações, vamos dizer assim, do câncer de próstata, ou outras doenças relacionadas aí à parte urológica. Mas era muito difícil chegar um homem no consultório ou no ambulatório na época, que falasse, eu vim fazer uma avaliação periódica, vim fazer um exame preventivo, enfim, ou para um diagnóstico precoce. E isso foi mudando. Foi mudando ao longo do tempo. E obviamente, a gente tem que dar o mérito muito a alguns medicamentos que foram desenvolvidos nesse período, a partir da década de 90 principalmente, acabaram estimulando muitos homens a fazer esse tipo de avaliação periódica, e aí começaram a surgir campanhas, até que culminou, né, obviamente, no desenvolvimento aí do Novembro Azul, a chegada do Novembro Azul, mas isso já era um processo que estava em andamento. Hoje ainda tem um preconceito, mas é bem menor hoje no meu dia a dia do que eu observo. Acho que o André disse a mesma coisa, mudou muito, reduziu muito. Hoje os homens vêm, olha, eu vim fazer uma avaliação periódica, eu estou com 50 anos, estou com 45 anos, enfim. Paciente que recusa o toque. Existe isso. Tem. Mas é menos. Mesmo quando vocês explicam que... sim. É mesmo? Tem o que foge, eu tenho que nega. A vida fala, não quero, não vou, mas é uma porcentagem muito menor hoje do que já foi. Tem os que tentam fugir, mas eu não vim preparado, eu vim direto do trabalho, eu não gostaria de ser examinado agora. É muito rápido, né? Eu achei que era até mais demorado, mas é bem rápido. O exame é rápido, o exame ele é indolor. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa fica tão tensa, tão preocupada e com tanto receio de ser examinado, que acaba, obviamente, aí fica mais incômodo e mais até doloroso, porque não tem como, você é um músculo que está fechando, né, a região do reto, do canal anal, então se você tem que forçar para fazer o toque, obviamente que vai doer. Agora, se a pessoa ela entende que aquilo é parte de um exame físico, que não vai causar dor, que ninguém vai causar nada. Né? Como que é o que você coloca pela garganta lá? Tem coisas que você tem que preparar, tomar anestesia e tal. Mas é a parte do preconceito, né? Existe o preconceito exatamente pelo fato de ser o toque retal. E aí veja, a mulher ela faz avaliação periódica no ginecologista como eu falei, desde que sai da infância, entrou na adolescência, ela começa já a fazer esse acompanhamento. E é submetida a exames, e tem toque, tem exame especular, tem uma série de exames que são invasivos, tem exames que as mulheres, obviamente, acabam necessitando fazer também, que são exames muito desconfortáveis, que a gente ouve muitas mulheres falando, por exemplo, a mamografia é um exame importantíssimo por causa do câncer de mama, que também é altamente frequente, e é um exame que também é incômodo, porque aperta a mama, comprime, dói, enfim, mas veja, é necessário. Agora, no caso do toque, não é nem questão de dor, é uma questão que é o preconceito mesmo. A pessoa ela acaba tendo muito receio, e muitas vezes aquele exame se torna muito desconfortável para aquele homem, para aquela pessoa que está sendo examinada, por causa desse receio. Ela fica totalmente travada e, obviamente, isso vai causar um desconforto muito maior no exame, como seria para qualquer outro exame físico também. Algum outro mito que vocês possam... Eu acho que tem muitos homens ainda, por mais que tenha mudado, né? Eu observei realmente essa mudança. Eu sou um pouquinho mais moderno que o Dr. Truz, uns 7 anos mais. Não chega a ter homem que associa incontinência, por exemplo, com impotência ou alguma coisa que está acontecendo com ele. Eu vou ficar impotente? Com toque? Não, geralmente é brio masculino mesmo. Tem alguns homens que ficam inseguros que ao fazer o toque talvez mude de orientação, mas isso é bobagem, isso não acontece. Né? Isso não acontece de forma nenhuma. Da incontinência, da impotência, a associação muito maior é em relação ao tratamento ou a ter uma doença da próstata, né? Veja. Não é o toque em si. Não o toque em si. E também é um equívoco, né? Não é que a próstata determina a potência sexual e nem a continência urinária. É que existe, e não é doença também, viu? Não é o câncer de próstata que faz a pessoa ficar impotente ou o câncer de próstata que faz a pessoa ficar incontinente.
Mas existe uma chance, existe uma possibilidade, dependendo do tipo de tratamento, que possa levar a uma impotência sexual ou a uma incontinência urinária, que também não é que vai acontecer com todo mundo, na verdade acontece até com uma minoria das pessoas que são submetidas ao tratamento, mas isso impacta tanto, isso causa um receio tão grande que alguns, talvez aí dentro dessa linha de mitos, de receios, seja até aquele medo de descobrir a verdade, sabe assim, tipo, eu não sei se eu tenho câncer de próstata, mas acho que é melhor eu não saber, porque se vai que descobre que eu tenho câncer de próstata, aí eu vou ficar impotente, ficar incontinente, ou sei lá. É complicado, né? É difícil da gente entender isso assim de forma muito racional, mas às vezes o medo, o preconceito, o medo e aspectos culturais são tão impregnados, tão enraigados na mente de algumas pessoas que faz com que elas tenham esse raciocínio que é meio fora, né? Porque se você veja, pode ser que eu tenha uma determinada doença, então é melhor eu não descobrir. Veja, se você tem uma doença, então é melhor que você descubra e trate, deixa né? de ter a doença só por você não saber. Exato, né? o receio parece que tipo, né? Me engana que eu gosto, né? Tipo assim, eu não descubro, tá tudo bem para minha vida. Então não é bem assim, mas né? tem paciente também que não quer fazer o toque, mas quer fazer os exames mais caros e sofisticados disponíveis, né? Então tem esse lado cultural mesmo da figura masculina, também é muito forte em algumas pessoas ainda, né? Mas melhorou muito, como o Dr. Truzzi falou, melhorou bastante isso aí. Essa parte de fazer o exame, outros exames, né? Exames laboratoriais, exames de imagem. Veja, ninguém está dizendo que um é melhor do que o outro ou pior que o outro. Os exames se complementam. E muitas vezes, só com um exame laboratorial, por exemplo, que acabou ficando muito difundido, né? O exame chama PSA, que é uma dosagem de uma proteína que existe, que é produzida pela próstata, né? E esse PSA, que é o antígeno prostático específico, ele dosado no sangue, está ótimo, feito, é um exame tranquilo, fácil de ser realizado, mas veja, tem pessoas que têm um PSA, um valor desse exame baixo, e que têm câncer de próstata. Então não é só o resultado do exame que vai determinar se tem ou não tem câncer de próstata. Por isso a importância dessa avaliação, por isso que a importância de todo esse segmento, né? Até para que possa ser feita essa orientação na questão de cuidados com a saúde, de alimentação, de redução se possível, né? Se é que a gente pode falar de redução de nível de estresse hoje em dia, é uma coisa bastante complicada, mas de estimular a prática de atividades físicas, tudo. Por isso que é importante que o homem se conscientize, né, de que ele precisa também fazer esse acompanhamento. Aquela imagem do super-homem, né, tipo assim, eu não fico doente, eu não tenho nada, isso é equivocada, né? A gente pode até se transformar no super-homem, mas a gente tem que ter uma saúde boa para isso, né? O cientista responsável pela descoberta do uso da PSA como uma ferramenta, ele até hoje fala que ele fica muito desgostoso do PSA ter virado o que era, porque antigamente ele era uma ferramenta para fazer acompanhamento de quem tinha tratado o câncer de próstata, né? Ele passou a ser uma ferramenta de triagem, de rastreamento, só que ele é uma ferramenta altamente falha, né? Então hoje tem um monte de recursos que foram criados nos últimos 10 anos para substituir o PSA, ainda estão meio que pouco acessíveis para a maioria da população, mas o PSA é altamente inespecífico, né? O PSA aumenta por um monte de razões, né? Se você faz um toque retal, aumenta o PSA. Se você faz qualquer manipulação na uretra da pessoa, uma cirurgia, um exame endoscópico, aumenta o PSA. Andou de cavalo, andou de moto, aumenta o PSA. Teve relação sexual, aumenta o PSA. Então o PSA aumenta por prostatite, que é a infecção da próstata, aumenta por infecção urinária. Então, um monte de coisa aumenta a PSA. Então, como o Dr. Truzzi bem falou, que PSA baixo pode ter câncer de próstata do mesmo jeito, né? E geralmente são os piores, são os mais agressivos. E o PSA alto não quer dizer muita coisa, né? Então, a gente tem várias ferramentas hoje para tentar aumentar essa sensibilidade do rastreio, né? Como PCA3, né? Como 4K Score, que não tem no Brasil, ou até mesmo o uso da ressonância multiparamétrica de próstata, enfim. Mas eu acho que não tem justificativa para não fazer o toque, sendo um exame simples de fazer, e que eu tinha um professor na faculdade que dizia o seguinte, só tem 2 motivos para não fazer o toque, né? Ou o médico não tem dedo, ou o paciente não tem ânus, né? Só que a gente sabe que isso aí é uma brincadeira e tudo, mas que tem esse lado, que ano a ano tem diminuído essa questão do preconceito, mas ainda tem muita gente que tem resistência a fazer o exame. Vou falar da minha experiência, foi tranquilo, não que eu... Quando você não sabe, quando te falta informação, realmente você fica preocupado.
Mas você conversa com o médico antes. O pessoal tem que saber, você troca ideia. Como que vai ser? Você vai lá na maca e tal. Então tem essa conversa com o médico. Não é chegar lá e vai fazer, você não sabe o que vai acontecer. É uma coisa muito de boa, muito rápida e não sente nada mesmo. Não sente. Porque passa o lubrificante. Então, assim, não tem mal-estar, não tem nada. Realmente, se tiver uma coisa da cabeça, que a pessoa ficou tanto com aquilo na cabeça que pode atrapalhar o exame. Fora isso, não tem nenhum problema. Né? Sim, é porque a pessoa pode contrair muito na hora mesmo e pode machucar pode acontecer de machucar por uma pessoa estar contraindo, como tu falou, né? E está contraindo muito o esfíncter naquele momento lá e a pessoa vai sentir muito desconforto maior por causa disso. Né? Entendi.